E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? A nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a localização de um número real na reta numérica. Na aula passada, nós definimos o que seria o conjunto dos números reais, apresentamos, inclusive, qual a principal diferença entre um número racional e um número irracional e vimos que a junção desses dois conjuntos gera o conjunto dos números reais. Só que a gente tem que entender o seguinte, que todo número ele ocupa a sua posição em um negócio chamado reta numérica. E o que seria essa reta numérica, né? A reta numérica nada mais é do que uma reta orientada, tá? Entendo que isso aqui é uma reta, tá bom? Então, essa reta geralmente ela cresce nos dois sentidos, ela cresce no sentido positivo e ela cresce no sentido negativo, de modo que você tem espaçados pontos entre essas retas. Tá? Então a gente tem aqui o 1, a gente tem aqui o 2, a gente tem aqui o 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, cada número que existe, cada número real, ele tem a sua posição exata na reta. Dependendo da reta que você esteja representando, pode ser que você tenha somente alguns números e pode ser que tenha também alguns pedaços de números. Por exemplo, eu poderia representar uma reta numérica aqui, ó, da seguinte forma. Começar do zero e representar 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 e por aí vai. O que eu tenho que entender é que entre esse espaço, entre o 0 e o 0.5, existem infinitos números, tá? Infinitos números reais entre esses dois espaços aqui. E o que a gente vai tentar entender na nossa aula de hoje é justamente o quê? Como localizar um número real nessa reta numérica, tá? Então vamos para a aula de hoje. Para a gente poder entender, a gente vai imaginar uma situação hipotética. Imagine só que um aluno chamado Jean chegou na aula de matemática e a professora pediu que a turma dele localizasse os seguintes pontos na reta numérica. Então ela queria que localizasse na reta numérica o número 3 meios e o número raiz de 5. Aí o Jean disse, beleza, é fácil demais. O que é que ele fez? Ele criou uma reta numérica com algumas marcações e ele foi esperto assim, ó, vou marcar minha reta numérica da seguinte forma. Eu vou pegar o espaço entre 0 e 1 e vou dividir em 10 espaços iguais. Cada espaço desse aqui equivale a 0.1. Então aqui é 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. 1.1, 1.2 e assim foi fazendo. Por que o Jean fez desse jeito? Porque ele quis fazer desse jeito. Lembrando mais uma vez que como você vai traçar a reta, fica ao seu critério, tá? Então como é que ele localizou 3 meios? O que é que nosso amigo Jean fez? Ele dividiu simplesmente 3 meios, 3 dividido por 2, dá 1,5. E ele localizou na reta onde estava responsável o posicionamento 1,5, tá? Ele tentou fazer a mesma coisa com a raiz de 5, mas ele se viu num problema. Que problema é esse? O número raiz de 5 é um número irracional. Logo, o que acontece, pessoal? Ele não tem um valor exato para ele. Então, ele não tinha como marcar com exatidão a posição real. E é justamente aqui onde vai entrar todo o X da nossa questão. Nós não estamos preocupados aqui em marcar com exatidão o posicionamento de um número na reta numérica. Até porque alguns números você não consegue marcar com exatidão, caso os números irracionais. Então, o que é que o nosso amigo Jean fez para ele tentar localizar esse ponto? Ele começou a descobrir os números que a gente chama de quadrado perfeito, tá? Esses números eles possuem raiz quadrada exata. Então ele foi lá, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. O que o nosso amigo Jean percebeu? Ele queria a raiz quadrada de 5. Então ele observou o quê?
que o número 5 ele está entre o número 4 e 9, que são números que possuem raízes exatas. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Qual a raiz quadrada de 9? 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então o Jean percebeu que o número raiz de 5 está entre 2 e 3. Aí ele não estava contente com isso. Eu vou tentar aproximar mais. O que ele fez? Ele começou a pegar trechos decimais. Então ele pegou 2.1 e elevou ao quadrado. 2.2 e elevou ao quadrado. 2.3 e elevou ao quadrado. Ele, opa, passou do 5. Então o meu número vai estar entre 2.2 e 2.3. O que é que ele fez? Tentou aproximar ainda mais. Agora, pegando espaço, dividindo em pedaços ainda menores. Fez 2.2, 1 ao quadrado, 2.22 ao quadrado, 2.23 ao quadrado, 2.24 ao quadrado. Ele, opa! 5 está entre esses dois números aqui, a raiz quadrada de 5. Porque reparem que está entre esses dois valores. E o nosso amigo Jean poderia continuar fazendo isso daí, meu amigo, infinitamente, até ele chegar na aproximação que ele achasse interessante. O que está acontecendo? O que a gente pode perceber? Que quanto mais tempo ele vai fazendo, repare que maiores estão ficando os números, né? Menores na realidade, mais bem aproximados. A aproximação cada vez mais próxima do valor que ele deseja, mas as contas também estão ficando cada vez mais complicadas. Por exemplo, o próximo passo seria ele fazer 2.231 ao quadrado. Isso equivale a ele multiplicar 2.231 vezes 2.231. Essa multiplicação que resultaria num trabalhinho até grande. Se tivesse calculadora, tranquilo, mas se ele tivesse que fazer isso na mão, ia dar muito trabalho. Então o nosso amigo Jean parou aqui. E ele localizou, certo, o valor. Lembrando que ele estava entre o 2.23 e entre o 2.24. Então como é que o nosso amigo Jean fez? 2.1, 2.2. Então ele dividiu o espaço de 2.2 até 2.3 em 10 e trabalhou, ok? Próximo passo aqui a gente vai tentar ver como localizar esses números reais na reta numérica. E como é que a gente pode fazer isso? Simples. A gente tem aqui, ó, uma série de itens, tá? E a gente vai trabalhar com eles. Primeiro item A, raiz quadrada de 4, depois o item B, que é o E, raiz quadrada de 9, π, raiz de 15, 3 sétimos e raiz de 31. Primeiro passo, a gente vai pegar aqui a nossa reta numérica, parecida com o que a Jean utilizou, espaçados entre 0.1. No item A, a gente vai reparar o quê? Raiz quadrada de 4 é 2, é exato. Então, como é exato, eu vou colocar aqui item A, tá? Item B, a gente tem o E. O E é um número de Euler, 2.71 aproximadamente. É um número irracional. Deixa eu colocar 2.7, que é 2.5, 2.6, 2.7. O próximo, que é o item C, raiz quadrada de 9, que é 3. A gente vem aqui, item C. O próximo, que é o D, π. Π é um número irracional, aproximadamente 3,14, 3,1. Então vai estar aqui, ó, π. Tá? Opa. Vamos agora para o que mais complica, né? Chegamos no item E. No item E a gente tem raiz quadrada de 15. O que é que a gente vai fazer para encontrar esse número aqui? O nosso intuito aqui, pessoal, não é que nós tenhamos a obrigatoriedade de descobrir com exatidão onde está o número. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente procurar um número próximo a esse. Então, vamos fazer aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Repare que eu estou procurando o número 15. O número 15 está abaixo do 16. Então, ele vai estar entre o 3 e o 4. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte. O 15 está mais próximo de quem? Do 3 ou do 4? 4.
Então, eu vou localizar a raiz de 15 num espaço mais próximo do 4, que é o nosso item E. O item F, 3 sobre 7, a gente vai dividir, 0. 30 por 7, 4. 7, 28 sobra 2. 0,42, 0,4, mais ou menos aqui. E por fim, o nosso item G, raiz de 31. A gente pode continuar, né? 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado, 36. Repare que ele está entre o 5 e o 6. E também, de forma interessante, ele está quase que na metade dos dois valores, né? Então a gente vai colocar o nosso item G aqui. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que, mais uma vez, o nosso intuito não é localizar com exatidão. A gente só quer entender o posicionamento dele. O que é interessante, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a raiz de 15 é um número que está entre 3 e 4. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quero que vocês entendam que a raiz de 31 é um número que está entre 5 e 6. Não precisa saber a posição exata dele, tá bom? Certo? Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter, podem ficar à vontade para perguntar lá no privado. E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, galerinha!